Nesses 2 anos que eu estou nesse mapa, passei pelos mais diversos desafios em cada área. A encruzilhada com a dificuldade de fazer algo tão diferente e novo, o caminho verde com o tamanho, o cânion da névoa com a ambiência, os ermos fúngicos com a vegetação complexa. E agora chegamos aqui, o boss que junta todos esses desafios em uma área diferente, enorme, atmosférica, complexa e mais. A capital de Hollow Knight, a Eu sei que essa coisa que eu vou fazer pode parecer algo muito grande, mas Gente, ela não é pequena nem grande. O que ela é? É enorme. Ah! eu não vou me estender tanto aqui, mas pra você ter uma noção, essa área tem mais de 50 telas, 4 sub-áreas, 2 estações de besouro e é 9% do mapa todo. Não, pera. Você acha que isso me assustou? Então, na realidade não, pelo menos não agora. Eu comecei bem tranquilo, nem fiz nenhum planejamento do caminho que eu ia seguir no jogo, nem nada. Porque uma coisa especial que a Cidade das Lágrimas tem é a quantidade de urbanização absurda. As outras áreas sempre tinham muita natureza envolvida, já que a maior parte das coisas são construídas, e é um design que teve em diversos outros lugares do mapa. Então dá pra dizer que foi relativamente fácil esse início, mas isso ainda vai virar do avesso completamente. Porém, algo único que eu fiz aqui foi uma adaptação para as cores. Não tem tanto bloco azul no jogo, mas a Cidade das Lágrimas é toda azul, né? Então, a ideia foi construir usando qualquer bloco, mas toda a oportunidade de colocar azul na construção eu colocava. Luz, botar lanterna azul, janela, bota vidro azul, chão, bota água azul. Assim dá uma impressão que o ambiente é mais azul, mesmo que não seja necessariamente. Eu acho que eu estraguei talvez esse efeito agora, mas assiste aí que tá legal. Tendo terminado essa entradinha, eu segui por baixo fazendo o prédiozinho onde você encontra o Hero. O que mais tem nessa área, na verdade, são prédios que, diferentes dos nossos, são circulares. É uma rolha. É uma rolha. Pronto, é uma rolha. Como nesse aqui tem só uns salões, deu para contornar facilmente a maioria dos problemas de cenário que vão vir ainda. Para eu construir, eu fui fazendo cada andar, com andar, digo, só o interior dele, depois juntando todos eles enquanto fazia o exterior. Assim ele ficava com um aspecto meio quebrado, desalinhado, que era a minha ideia inicial para fazer os pads, que acabou não dando tão certo, né? O exterior eu dou um destaque porque deu uma boa complicada, diferente das partes de dentro que eu já estou teoricamente acostumado. Fazer o exterior disso foi algo complexo, principalmente considerando que metade do negócio está dentro da parede. E juntar vários andares diferentes em algo que fizesse algum sentido não foi tão fácil. Até porque não temos no jogo um exemplo de como seriam esses pads por fora. Mas quem já acompanha isso aqui há um tempo sabe que eu tenho um sério problema de perder timelapses, e aqui não foi diferente. Eu perdi as do resto do prédio, parabéns. Porém, essa foi a única que eu perdi, o resto inteiro eu consegui gravar e guardar. Então, como eu não gravei essa parte, pelos outros exteriores serem bem diferentes desses também, eu vou comentar mais pra frente. E olha, eu sei que eu tô jogando um monte de coisa pra depois, mas é porque eu não quero entupir de informação esse começo, que tem muita coisa pra falar. Então, segurem um pouquinho que vai fazer sentido. Antes de comentar sobre o que eu tô construindo aí agora, quando eu cheguei na base do prédio, eu percebi que seria melhor, tanto pra mim quanto pra vocês, né, planejar uma trajetória de por onde vamos construir isso. Planejei tudo numas lives que eu fiz nesse comecinho. Enfim, o plano era o seguinte: agora eu vou fazer essa passarela e a parte do ferreiro aqui atrás, depois indo para esse primeiro grande prédio da área, construindo tudo até aqui em cima, onde vamos dar uma volta e voltar para a parte em cima da entrada, que é umas cavernas por onde se sai da cidade. Por fim, terminamos fazendo o Santuário das Almas, finalizando toda essa parte esquerda do lugar. Então, vamos seguir para o Pináculo do Observador, que é a torre mais alta de todas, partindo depois aí para a direita, que tem uma porrada de coisa. Finalizando toda essa parte que a gente consegue andar no jogo. E com isso tudo pronto, a gente acaba a construção fazendo o fundo da cidade. E guarda essa informação que eu fiz live, que vai ser importante para depois. A base desse prédio está também na base de toda a área, que aqui é o ponto mais baixo, é onde está acumulada a maior parte d'água. E falando nela, para criar um efeito de como se não desse para ver o fundo, que nem no jogo, por baixo da água eu coloquei só concreto preto, aí dá uma sensação que não dá para saber onde acaba. Mesmo que na verdade tenha só 2 blocos. O fundo, tanto da base quanto o do ferreiro, eu ainda não vou fazer porque é algo que está muito conectado com o fundo geral do lugar, que é a última coisa que eu vou fazer, né? Como eu acabei de falar. Mas se for para dar um destaque para algo, eu dou para casa do ferreiro que está na diagonal, bagulho difícil de fazer do caramba.
Essa parte demorou 9 horas pra fazer. E se prepara que esse número vai parecer cada vez menor quanto mais vamos avançando nisso daqui. Começando o primeiro grande prédio pela base, obviamente, onde fica a entrada para os esgotos, sabe? Aqui mantive mais ou menos o que fiz no outro, construir o interior e depois partir para o exterior. No caso eu fiz esse círculo também, que seria os limites do prédio, faria para fazer tudo dentro desses limites. Nos corredores acima comecei a colocar essas lãs e banners pretos para representar esses panos, eu não sei sei lá o que é isso na real. Inclusive tampando as lãs da sala de baixo, fingindo que na verdade é assim porque o teto caiu. Inteligência desbalanceada. Outra técnica que eu não citei antes é de colocar água no topo das salas. Dessa forma o jogo cria essas gotinhas que ficam pingando dos blocos, assim como no Hollow Knight. Além de que dá um sonzinho ambiente, né? Aqui também é onde fica o carinha que compra as coisas do C. Oh, Paul. Eu tentei fazer a sala dele parecer bem cheia de coisa e com um aspecto mais rosado, diferente do resto do lugar que é azul. E tá vendo essas janelas desse corredor? Aqui trago também o problema que eu citei agora há pouco. Olha esse cenário. Só não faz sentido nenhum a janela existir ali. Porque olha a distância que isso tem da borda. No outro prédio era mais tranquilo porque eram uns salões, mas aqui são só corredores. E se eu fizesse seguindo de acordo com o capacete no jogo, né, abandonando esse limite do círculo, o prédio ia ficar assim. Sendo assim, agora que tinha que fazer o exterior, a ideia foi a seguinte: se a janela não alcança a borda, a gente faz a borda alcançar a janela. Para todas elas eu comecei a criar uma abertura na diagonal até o lado de fora, colocando alguns design legal, né, para não ficar só uma parte quebrada quase. E esses telhados arredondados que tem por toda a parte dessa área. Desse jeito dá para ver o lado de fora da janela e cria uma arquitetura interessante pro prédio no exterior. Apesar de que ele ficar aberto assim possa ser meio estranho, isso acaba gerando umas coisas bem interessantes, principalmente lá no pináculo, que vocês vão ver daqui a pouco. O resto que não tivesse isso só tentava criar alguma coisa aleatória, e onde eu não conseguisse criar essa coisa aleatória, eu metia essas janelas falsas grandonas. Agora entramos em uma saga enorme fazendo dezenas dessas salinhas que fazem parte do interior desse prédio. Apesar de ser muita coisa, não tem muito o que se comentar, eu acho. Mas não foi algo chato de se fazer, diferente de outros lugares que eu ficava horas e horas repetindo a mesma construção. Cada um tinha um formato meio diferente, decoração diferente, então ainda eu acho que é algo que vale a pena se mostrar aqui. Esse é teoricamente o topo do prédio, é onde o Cornifer fica na área. Nele fiz um negócio diferente, porque em cima dele tem uma espécie de teto de vidro, não sei o que é aquilo. E como em cima disso tem o Santuário das Almas, que tem chão de vidro, por que não juntar os dois, né? Ficou um efeito legal, eu acho. Só vai demorar um pouquinho até lá. Além disso, eu não fiz o exterior dessa, porque como tudo em volta ao Santuário das Almas, eu vou deixar pro meu eu do futuro, quando chegamos lá. Porém, uma das partes que não estão ocupadas pelo santuário e que estão em volta dessa parte é a esquerda dela, que tem essa ponte fechada que leva a gente de volta para a caverna, que é o nosso próximo destino. Essa parte demorou 19 horas para fazer. Tudo até agora é 29. A conexão anterior nos leva para exatamente em cima da entrada lá do início. No caso, a gente fez o caminho que se faz geralmente no jogo, né? A gente entra ali pelos ermos fúngicos, dá a volta e sobe aqui por cima, que é por onde escapamos na cidade. Que são os armazéns dela, né? Essa parte tem uma proximidade com os ermos fúngicos, então tem uma boa quantidade de cogumelos. Infelizmente, eu não aguento mais fazer essa porra. Já que ela é mais amarelada também, eu troquei alguns minérios de lápis-lazuli da parede por ouro.
Aqui aquela coisa da cidade nas partes mais periféricas se parecida com outras áreas vai para um próximo nível, porque isso aqui é literalmente a encruzilhada esquecida. Eu te entendo agora, Leon. Eu acho o mapa inteiro, o jogo inteiro, muito parecido. Essa é a primeira estação divisória desse vídeo, que é essa daí lotada de placa, e assim como as outras, não teve muito segredo, elas são bem semelhantes entre si. E uma coisa que eu acho que eu não mostrei, agora eu vou mostrar, é conectando as estações, os caminhos dela. Então, ó, receba. Essa foi curta até, demorou uns 20 minutos, eu acho, ou 40. Eu não sei agora, eu esqueci. A última coisa dessa parte é o elevador da encruzilhada, e o primeiro desse vídeo também. Lá em 2023 eu tinha feito o topo, que eu não vou mostrar aqui, porque depois de 2 anos eu não gostei tanto assim, né? É doideira minha. Então o trabalho seria fazer a base, e que também é cheia de cogumelo, né? Que bacana. E as paredes da sala subindo até chegar lá em cima. Essa decoração das paredes, no caso, eu coloquei só intercalando do selo de Halland com algumas janelas e uns design ali na parede para não ficar tudo reto. E aí só foi clonando em cima até alcançar o topo. Totalizando no 10 horas de construção. Vocês acharam pouco? Eu achei pouco. Acumulando até agora foi só 39 horas. Mas essa foi a última grande calmaria que vai ter aqui hoje. Porque esses tempos e tamanho de construção não vão se comparar nada com o que tá vindo aqui agora. É que vai ir aumentando e não vai parar. Dentro, na verdade, para fora do prédio, né, anterior, mas acoplado nele, a gente tem uma das 4 sub-áreas que eu vou fazer, que é essa enorme aí, que é o terror do runback do boss daqui, o Santuário das Almas. Aqui o real problema começa, que essa coisa é só impossível de construir. A principal característica dessa área é essa toda ambiência brilhosa, com essa, parece uma névoa branca, essa vibe coisada aí dela. E digamos que eu não consegui fazer algo que conseguisse se assemelhar tanto a isso, e nem sei se dá pra fazer na verdade. Eu fiz e quero fazer algumas alterações aqui no futuro, mas mesmo que não fique tão parecido, dá pra fazer algo que pelo menos se destaca do resto da área. Aqui é o único lugar que tem esses papéis de parede, e para eles usei esses blocos de terracota todo esquisito que nunca pensei que usaria, mas para essa construção casou perfeitamente, sério, ficou muito bom. E olha aí o chão de vidro ligando com a sala do Cornifer. E lembra daquele negócio de usar muita coisa azul? Aqui mudei para usar um monte de coisa branca e junto disso também incluindo uns móveis novos exclusivos daqui. Com a volta daquelas tabletas, aquelas pedras que escrevem coisa, que eu ainda estou usando o bloco de madeira azul do Nether, que eu não achei nada tão melhor que isso, então. A Arena do Mestre das Almas acabou não ficando tão interessante quanto eu esperava, eu acho. Assim, com muita coisa nessa sub-área, na verdade, não ficou tão interessante quanto achei que ficaria. Talvez seja só loucura minha eu não ter gostado tanto assim dessa parte, mas fala aí se você acha que dava pra melhorar bastante isso que eu fiz e como também, né? Mas a arena ao menos eu acho que vai ficar mais legal quando tiver os prédios no fundo dela. Descemos para a segunda parte da luta dele, que tem um monte de cadáver no fundo. Eu fiz eles usando o maior número de variedade de bloco preto possível e com muito crânio de Skull Twitter, né, obviamente. E dessa parte temos acesso à parte do Santuário das Almas que fica dentro das cavernas, que é basicamente um santuário, mais caverna e muito cadáver. Mas deu pra fazer umas coisas interessantes, eu acho. Com tudo isso pronto, chega o momento de construir o exterior, mas fica a dúvida como que eu construo essa porra. Tipo, o santuário todo ele sai pra fora do prédio, parecendo um tumor enorme no negócio. Como é que faz isso? No geral, as construções desse mapa mesmo têm um problema de serem muito diferentes de qualquer outra coisa. Então nem alguma inspiração ou referência eu consigo
pegar na internet, porque tem nada parecido com isso. Mas isso aqui é um nível muito maior, sem contar o tamanho, né? E que não é só usar um monte de comando para agilizar, fazendo as coisas grandes e rápido. Isso aqui precisa de um cuidado muito maior para cada parte. E se eu quisesse fazer algo bom, vai demorar uma eternidade fazendo cada coisinha. Ainda tem que fazer dos dois lados, ou seja, dando trabalho dobro e... Bom, talvez aqui não seja um momento perfeito para falar disso, porque eu na verdade já estava usando antes de eu vir aqui falar. Mas tendo em vista a velocidade que isso deu nessa construção específica, eu acho que é bom apresentar aqui. Lembra da live que eu pedi para lembrar que eu tinha feito? Algumas? Esse mano aí, mandou esse comentário falando desse tal de Axion, que era um mod que eu já tinha visto em uso, né? Mas nunca soube se era um mod específico, se eram vários mods. Só vi ele em utilização bem de relance. Eu demorei um bom tempo para ir pesquisar porque eu tinha esquecido, mas quando eu baixei, meu amigo, isso aqui é magia negra. Até agora eu só usava o WordEdit, que para quem não tá ligado, Minecraft tem uns comandos que tem muitas funções e uma delas é facilitar a construção. Eu posso vir aqui, por exemplo, marcar uma coordenada, marcar essa outra coordenada e pronto, ó, gerei esse quadrado aí em um instante. Mas então o WordEdit é um mod para agilizar isso, deixar bem mais prático, né? Com ele, ao invés de eu ter que marcar a coordenada dali, daqui, que é um bagulho que ainda é bem instável, você só pega o machado, bate aqui e pronto, já consegui fazer essa coisa bem mais rápido. Além de trazer outras funções para facilitar a construção e tudo mais. Porém, ainda assim, tem algumas coisas que ainda são meio chatas de usar nele, como a função de clonagem, mover, estacar. E aqui que o Axion entra, sendo meio que o WordEdit é para os comandos normais. Não só ele acelera as funções dele, como ele ainda dá mais ferramentas ainda. Algumas coisas só que ele faz, o Axion, ele agiliza você a mover, clonar, estacar, deletar, e ainda te dá hotbar infinita, aumento da velocidade de voo, aumenta a velocidade de colocar e quebrar bloco, transforma a tua mão num debug stick 2.0, tem modo de recolocar bloco e isso é só o básico. Que apertando o shift direito você abre isso. O Minecraft vira um Blender. Eu amaria mostrar mais coisa de tanta função que tem aqui, mas aí entra numa área que nem eu consegui saber ainda como usar, ainda. Isso aqui é realmente um marco aqui para essas coisas que eu tô fazendo, que a velocidade que isso aqui vai dar para fazer as construções é absurda. Vocês podem chamar isso de roubar, eu chamo de otimizar. Comecei fazendo a parte que é visível no jogo, né, que é pelo menos pra gente ter uma referência, e depois minha ideia foi tentar fazer algo bem parecido com a cidadela do Silksong, no caso com esse aglomerado de casinhas, que acho que combina com o santuário. Coloquei o teto da caverna também para ter uma ideia melhor de como é que ficaria a iluminação no final, né? E comecei a construir de pouco em pouco em partes completamente aleatórias. Basicamente eu fui fazendo conforme eu conseguisse ter uma mínima ideia do que era do que eu poderia colocar naquele local para ele ser completado. Eu gostaria de ter feito um negócio mais cheinho, né? Mas como tem muita janela, não deu para fazer tanto isso. Fui também ao mesmo tempo aclopando o santuário no prédio, né, terminando de fazer a parte exterior dele. E por fim, colocando iluminações por fora e por dentro, utilizando vela e vidro. Essas daqui, ó, para deixar o lugar mais todo brilhoso, assim como no jogo. Quase 19 horas, totalizando até agora 58 horas. Depois de fazer a estátua do Hollow Knight, que eu não sei se tem muito a se comentar, mas ficou legalzinho, eu acho. Eu achei legal, eu acho. Aí, ó. Agora, com toda a parte esquerda da cidade pronta, vulgo a parte pobre, começamos a parte direita, a dos burgueses safados. Sendo a primeira construção o pináculo do observador. Esse era uma espécie de observatório da cidade, feito para poder ver tudo pular por cima, ou seja, é a construção mais alta da cidade inteira. Essa extensão na parte da estátua do Hollow Knight acabou sendo um bom treino para o que iria vir, por resumir bastante parte da arquitetura da área. Ela é bem mais rosada por conta do chão, por exemplo, que eu usei bloco de madeira carmesim, mas o que destaca mesmo é a decoração. Eu coloquei espalhado alguns panos roxos, bem cortinas do mesmo bloco.
e a caixa de shulker para ser aquelas coisas no chão que eu até hoje não sei o que são. Agora, entrando de verdade dentro do pináculo, o primeiro andar tem esse salãozinho circular cheio de janela, que deu um resultado até que bem legal no final das contas. Aqui nesse salão tem essa outra decoração, que são essas bandeiras enormes. No jogo elas têm um desenho bem bonito até. E aqui no Mine eu tentei replicar isso usando banners, no caso uns 3 tipos de banner para conseguir dar uma variação melhor. Assim como no santuário, eu fiz o teto em cima do pináculo para poder saber como é que ficaria a iluminação no final. E também para eu saber o limite de até onde eu poderia construir, porque em cima da cidade tem um lago azul, né? Então eu não posso ultrapassar tanto. Spoiler, não coube. Tentei começar o exterior, mas pareceu melhor fazer quando eu soubesse o que ia estar em cima, no caso, o segundo andar. Depois de terminar o segundo andar, eu tentei fazer o exterior de novo, mas pareceu melhor saber como ficaria o terceiro andar antes de fazer o segundo para fazer o primeiro, para eu ter uma ideia de como é que seguiria ali para cima, né? Uma última coisa a se citar da decoração são os pilares, que para dar um ar de ser um lugar mais chique, não sei, eu usei esses mais detalhadinhos com caldeirão, bigorna. Ah, também tô colocando mais aquelas tabletas que eu falei agora há pouco. E que nem no santuário também, aqui tem um papel de parede especial que a terracota esquisita fez casar perfeitamente também. Eu nunca amei esse bloco como eu amei nesse negócio. Essa sala, inclusive, tem um elevador quebrado, que eu acho que eu não mostrei até agora, os elevadorzinhos que ficam espalhados na cidade. E tem ele, ó, que bonitinho, quebrou. Eu tava pensando em como fazer o exterior, mas pareceu bem melhor esperar para fazer o exterior do terceiro andar quando eu fizesse o quarto andar. Pra subir de 0 pessoas, aí eu desisti de fazer lá de fora, pelo menos por enquanto. Eu realmente não sei porque que eu fiquei com tanta dificuldade de fazer do nada. Eu acho que por conta do interior do pináculo ser muito vertical. Vertical, e aí ficava meio complicado de fazer sem ter ideia do que ia estar em cima. Pausa pro banco. Esse banco aí é legal. Agora nesse, as janelas começam a ser de grade. Isso muda nada em 0%, nem sei porque que eu estou citando na verdade. Nesse corredorzão, inclusive, tem um monte de quadro que eu tentei colocar alguma coisa ali para representar, mas não achei nenhuma forma que combinasse tanto, né? Então acabei deixando vazio mesmo. E feliz 2026, agora virou ano. Era 4 da manhã do 1º de janeiro quando eu tava fazendo essa parte aí. Passei o ano todo fazendo esse mapa, editando o vídeo do The Room, né? Bacana de... Por último, eu fiz essa ponte bem legal aí, que conecta os dois prédios. Aqui chegamos na altura do Santuário das Almas, que está aumentando exponencialmente agora, vai começar a subir muito. Esse é o andar onde ficam os Cavaleiros Sentinelas, aquele boss horrível. Fiz a arena bem mais aberta, assim como é no jogo também, e bem grande. Depois eu quero fazer inclusive umas coisinhas no chão para deixar mais detalhado, que ele ficou bem retão, não curti tanto não olhando agora. E para fazer a infecção que fica no teto da área, que infecta os Cavaleiros, eu usei os vidros laranjas junto com essas velas para simbolizar aquelas borboletinhas. Esse é o andar mais aberto e até meio estranho, tem mais janela do que parede esse negócio. Mas o que importa mesmo é que esse é o penúltimo antes do recinto do Lúren. Topo do pináculo tem esse primeiro elevador enorme com essas estátuas do Lúren. Na parte de cima é onde fica essa varandinha com um telescópio, que inclusive vai ser um lugar muito legal quando isso tudo ficar pronto. Que como eu disse é a torre mais alta, então dá pra ver a cidade toda por cima, vai ter uma vista bem legal. E do outro lado é o lugar onde está o altar do Lúren. E adentro que tive que abrir o teto um pouco, porque senão não ia acabar o resto dessa parte, mas por sorte não ultrapassou tanto assim, né? Deu pra segurar um pouco. Com tudo do pináculo terminado no interior, chega a hora de fazer o exterior. Esse que não se diferencia tanto do outro que a gente fez no primeiro prédio. Mas ele gerou uns designs bem interessantes aí sem querer, né? Eu achei pelo menos. Então acompanha aí.
dou um destaque pro topo, que foi um porre de fazer. Que a diferença do tamanho do resto do pináculo e a salinha pequenininha ali em cima deu uma dificuldade boa para conseguir conectar os dois de uma forma que não ficasse um bagulho mais esquisito do mundo. Mas no final acho que eu cheguei num resultado aceitável. Falando que às vezes tudo parece muito mais rápido, muito mais fácil. Não tem como fugir muito disso, né? Eu tô resumindo um trabalho de dezenas de horas em uns minutinhos. Isso que você viu falando nos últimos poucos minutos foram 28 horas de trabalho. E na soma agora tá tudo em 86 horas e 53 minutos. E ainda não estamos nem perto de acabar esse negócio. A última coisa em game faltando é toda essa região na direita do pináculo, que parece uma região muito grande para eu considerar só uma parte, principalmente por causa que ela é lotada de coisa. Vou mostrar para vocês rapidinho. Tem 2 prédios com vários interiores, uma terceira sub-área dentro deles, mais um e o último prédio que nem esses que a gente fez. Em cima dele tem um segundo elevador, embaixo uma estação enorme com a segunda estação de besouro e na direita uma quarta sub-área. E meio que todas elas estão muito conectadas uma com a outra, então ficaria muito difícil de fazer uma coisa separada da outra. E que inclusive foi o que mais me ferrou aqui, fez isso aqui demorar pra cacete. Essa é a parte que tem 2 prédios mais diferentinhos. Eu vou chamar ela de cidadezinha, porque tem bastante casa. E eu tenho que etiquetar os lugares. Aceita aí que eu não tenho. Que eu tô tentando evitar de ficar repetindo a mesma coisa. Eu fiz as plataformas tranquilamente, né? Nada de diferente nelas. Mas na hora de fazer os prédios, tem uma boa travada. Eles são bem diferentes dos que eu fiz até agora. E tem umas coisas bem estranhas, como tipo, essas portas aqui que elas estão todas do mesmo nível, mesmo que o prédio seja circular. Então algumas deveriam estar mais pro fundo. As janelas também, que elas são até que pequenas, né, comparado às outras. Isso sim, fazer janela pequena só não fica bom. Além de que eu não quero fazer um caule preto no meio do negócio, não fica bom isso. Mas eu também não sei como fugir muito disso, mesmo fazendo essas divisórias aí. No final das contas eu acabei por abandonar a construção, é isso. Pelo menos abandonar, ter uma ideia do que estaria em volta dela para ver se alguma ideia surge. Sendo assim, eu segui para a construção do lado dela, a Estação do Rei, que essa é a segunda estação de besouro da área. E é bem parecidinha com a Estação da Rainha, né? Mas lá na Rainha eu não tinha que fazer o exterior, né? Isso que ferra. Porque o prédio em cima disso é redondo, mas a estação parece quadrada. Então como é que funciona? Além do fundo, que eu não poderia fazer que nem lá na da Rainha, que é só botar uma caverna. E olhando no jogo, sei lá o que é isso. Eu dei uma boa desacelerada nesse início dessa parte, que eu já tinha travado na construção anterior, eu não poderia vir aqui pular essa aqui de novo. Mas nada funcionava, nada ficava bom simplesmente. Aí uns dias depois de frustração eu voltei e relembrei mais ou menos do que eu fiz no Santuário das Almas. Simplesmente fazer o que eu sei daquela parte. Eu tava perdendo tempo demais pensando em como eu vou fazer as 300 coisas diferentes ali que eu nunca fiz, sendo que eu nem tinha começado de verdade a construir. Aí ficava tentando planejar os negócios, tentando fazer os negócios perfeitinho pra não acabar vindo pra lugar nenhum. Então eu segui assim, só tentando fazer as partes que eu sei e com o tempo que fosse completando as lacunas que eu deixei ficariam mais fáceis de fechar. No final das contas consegui terminar muito mais rápido que o esperado e decidi que ela vai ser assim quadradona mesmo, mas só servindo como uma base pro prédio em cima dela. E o fundo vai ter uma abertura dando vista pro resto da cidade. Na Estação do Rei temos agora sim a segunda estação de besouro mesmo, e a minha favorita inclusive. Mas depois de fazer um pouquinho dela aí, eu percebi que era melhor fazer quando eu tivesse noção de como é que ficaria o prédio em cima dela, porque o prédio ocupa a esquerda inteira do negócio, né? Então é melhor ter uma noção antes. Esse prédio, inclusive, ele é bem semelhante ao Pináculo, então não teve muito segredo, parece quase uma miniatura dele, na verdade. Mas mesmo assim é bem grande. Se for pra destacar algo, acho que é só essa quantidade astronômica de janela que esse negócio tem. Quando eu for fazer o exterior, vocês vão ver que é o prédio mais furado de todos.
Ele nos leva para o segundo elevador da Cidade das Lágrimas, esse que vai no futuro levar a gente para a Terra do Descanso. E na realidade é praticamente a mesma coisa do outro, então eu copiei bastante coisa de lá só. Eu só refiz o elevador mesmo, né? Que eu falei que eu não curti tanto que eu fiz há 2 anos atrás. A grande diferença desse pro outro é que aqui tinha lado de fora, e no caso esse trambolho que vai até o teto. Assim como por dentro, eu tentei criar um design legalzinho ali para repetir até fim. Só tentando fazer como eu sempre, não deixar tudo tão reto assim, sabe? Com essa parte terminada, voltei na estação divisória e construí bem mais coisa, mas percebi que eu ainda precisava saber de o que ia ter no lado direito. Quer dizer, saber o que ia ter eu ia saber, mas só como ia ficar a construção, deu para entender. Agora com uma boa ideia de onde está tudo, começou a ficar bem mais claro de como eu poderia construir a cidadezinha. Eu fiz os prédios como as pequenas divisórias e diminuindo seu tamanho quanto mais ele ia subindo. As portas eu deixei algumas sim, no caso mais pro fundo, mas com algumas plataformas suspensas, conectando elas com as do jogo, né? E as janelas eu optei por fazer umas mais grandinhas mesmo, as pequenas só não dá pra ficar bom. E terminando os dois prédios, fui direto pros interiores. São 3 salinhas, como se fosse uma espécie de casa, não sei, que são bem parecidas umas com as outras, mas mesmo assim ainda são salas diferentes. Dentre essas 3 salas tem uma quarta porta que nos leva para um lugar um pouquinho diferente, que é a terceira sub-área, a Casa dos Prazeres. A segunda foi o Pináculo, acho que eu não falei isso. Que pra quem não lembra é onde tá a Marissa cantando e a sauna onde fica a banqueira. A entrada desse elevador infinito, sério, eu fiquei um bom tempo fazendo ele, porque tem um monte de andarzinho por onde ele passa. Cada né, é bem pequenininho, mas todos eles são bem diferentes. Em especial esse daqui, que tem uma sala maiorzinha, que é onde fica a sala do canibalismo de inseto. Pra você ter noção, esse negócio subiu tanto que saiu pra fora do prédio, não tinha planejado de fazer isso. Aí agora sim comecei a fazer a sub-área de verdade. Aí o início eu fiquei trocando de lugar toda hora porque ela conecta com o elevador, né? E tava complicado de achar uma forma que ia desse pra fazer a conexão dos dois, por causa que ela fica um pouco mais pra trás por ser um interior. Eu tava muito indeciso de como ficaria. Eu tava muito indeciso de se botava na frente ou atrás, pra não tampar tanto o elevador assim, mas conseguir conectar. Eu fiquei bastante incomodado até no início por ela ter varado a construção da forma que varou, mas na real eu acho que é a melhor opção do que poderia ter acontecido. Que ela virou uma extensão como o Santuário das Almas, só que bem menos, né? Essa primeira sala principal da sub-área é onde fica a Marissa. O palco passei bastante tempo detalhando para poder fazer um design bem detalhado, para aí dar um toque de ser algo mais nobre, luxuoso, um negócio assim. A segunda sala principal é essa aqui de cima, que é a sauninha. Tem várias dessas saunas espalhadas, né, ao longo do reino, mas até agora eu só fiz uma, que foi lá em 2023 também, que eu não gostei tanto nem na época. Eu fiz uma sala circular com um tamanho suficiente para conseguir colidir com o elevador e fazer a conexão, o que gerou uns problemas de espaço, que era para o negócio ser bem maior do que o que ficou. Mas eu acho que deu para fazer algo da hora. E por fim, a Torre do Amor. Diferente de todas essas outras áreas, ela foi bem tranquila de se fazer, só demorada. A gente acessa ela por uma estação de besouro quebrada na Estação do Rei, que leva para uma caverna. Ai, que saudade que eu tava de construir essas cavernas pequenas. Eu tô há uns meses sem fazer essas coisas. Essa caverna leva pra borda do reino, inclusive, mas o que importa é o que tá em cima dela, a torre. Ela é meio rosada, o que não deu pra passar tanto, né, infelizmente. Mas pelas outras coisas deu um resultado interessante. Aquelas almofadas na parede, eu nunca soube o que é isso, na verdade. Eu usei umas Cooker Box que funcionou bem, né, bem. Os potes de vidro, onde o colecionador guarda os bichinhos, eu já tinha feito anteriormente. A única diferença aqui é que eu coloquei uns crânios com armor stand, né, para representar os cadáveres que ficam lá dentro.
e finalizando fazendo a sala de escrita do escritor e o exterior, que só demorou uns 20 minutos. Mas tô ressaltando agora porque aqui atingimos um marco especial, fechamos a caverna e terminamos toda a parte in-game da área. Essa torre foi bem tranquila na verdade, a única coisa que atrapalhou foi só o tamanho, mas isso parou de ser importante há muito tempo. Mas ela aqui foi só uma calmaria antes da tempestade que vai vir. Porque tendo terminado isso, chega a hora de irmos para o fundo. Também tentei fazer a estação de besouro de novo, mas percebi que eu preciso da caverna completa inteira para construí-la. Essa parte demorou 39 horas, resultando num total de 126 horas e 10 minutos. E ainda não acabou. Estamos na reta final disso tudo. Na minha cabeça, mesmo sendo a maior parte dessa construção, ele seria mais fácil e rápido de fazer, por conta das ferramentas que eu tinha e tal. Eu tava achando que eu ia conseguir acabar em 3 dias, demorou mais de 10. Eu montei um planejamento de como eu faria isso tudo de uma forma mais otimizada e rápida possível, sem perder a qualidade. Mas diferente do que eu fiz antes, eu fui contando conforme fomos progredindo esse planejamento. Primeiro passo, caverna. A primeira coisa que eu precisava era definir os limites até onde eu ia construir. Com limite eu digo as paredes das cavernas. E eu não vou ser generoso não, se for para ser grande vai ser. Então eu deixo claro que essa coisa precisa de apenas 32 chunks para ver tudo. E olhe lá. Então para de ficar incomodado com essa timelapse bugada e presta atenção no que eu tô falando. Eu demarquei onde ficariam todos os prédios primeiro para ter uma ideia do tamanho na hora de fazer as marcações do formato das paredes, mais ou menos. E meu plano original era criar várias esferas com Ordidite e ir completando tudo pouco a pouco. E depois passar suavizando o terreno para ele não ficar todo esquisito, cheio de bola. Mas essa técnica tem dois grandes problemas. Primeiro, ela funciona bem melhor em ambientes pequenos, e aqui não é tão pequeno eu acho. E dois, esse comando de suavizar é bem ruim para tetos e paredes muito retas que nem essas que eu vou fazer, então acabaria ficando tudo bem bugado, ruim. Mas lembra do Axiom? Então, naquele menu do Blender tem uma ferramenta que permite expandir no terreno dessa forma aí. Isso traria duas vantagens. Primeiro, o processo de construção fica muito mais rápido, principalmente porque dá para definir a força dessa ferramenta. E dois, por não serem milhares de esferas, eu não preciso suavizar absolutamente nada, porque o formato que já vem já é algo bem bom para se utilizar, para falar a verdade. É meio broxante? Talvez, mas eu acho que essas construções anormalmente grandes são mais sobre isso mesmo, é encontrar o máximo de formas possíveis para acelerar o processo e otimizar sem que perca a qualidade. E essa caverna toda, com isso tudo, deu para ser feita em apenas 3 horas. Ah, e eu finalmente terminei o besouro. Segundo passo, os prédios. Aqui tinha o problema que meio que eram mais de 20 prédios, tanto na frente quanto no fundo. Eu vou chamar frente o fundo de fundo porque fica mais fácil, acostumei por favor. A ideia então foi ir fazendo várias partes separadas e depois ir juntando elas para formar vários prédios diferentes uns dos outros, sem ter que fazer cada um diretamente. No caso, eu fiz dois tipos de torso para os prédios, um com uma janelona e outro cheio de janelas menores, e para o topo dele 3 tipos diferentes. E tudo isso variando de tamanho pequeno, médio e grande. Com isso tudo eu tinha de 12 a 24 variações para cada tamanho de prédio, que eu acho que é um pouco mais do que eu precisava. Com todos os templates prontos, fui juntando eles e colocando cada um deles no seu devido lugar que eu tinha marcado anteriormente.
Eu vou fazer mais coisa neles ainda, mas por enquanto eu fui só colocando os templates nos dois lados. Eu poderia clonar um lado do fundo e colocar no outro para agilizar o trabalho, que nem eu fiz em outras salas menores, mas aqui especificamente eu quero deixar o mais natural e detalhado possível, o que me gera trabalho em dobro, mas vai valer a pena no final, acho. Essa área é um lugar especial, eu quero dar uma atenção devida para ela. E terminando de posicionar, eu adicionei a água no chão de tudo, fechando assim oficialmente a caverna, mas ainda não acabou. Por mais que o Axion ajudasse, como esse lugar é gigante, demorava muito tempo para levar cada parte de cada prédio para cada lugar. Então o tempo total disso tudo, do template à água, foi de 13 horas. Terceiro passo, in-game. Eu não tinha planejado esse passo, mas eu percebi que muitos dos fundos que eu no início do negócio eu não fiz, por eles estarem fazendo parte desse fundo geral. Eu tinha esquecido disso. Então agora eu voltei nas primeiras construções que eu fiz para completar esses fundos e finalizar essas salas oficialmente. Essa é a base do primeiro prédio, aquela do Kirill. Eu comecei fazendo essas estacas gigantes que aparecem no fundo, que dão um toque bem legal, né, para mostrar a grandiosidade do local. Além delas, fiz algumas plataformas extras no fundo e essas partes de água mais altas que geram essas cachoeirinhas, que vão aparecer em muitos lugares da cidade, inclusive. Indo mais para trás do ferreiro, eu percebi que o meu eu de não sei quantos meses atrás deixou de fazer muita coisa. Primeiro eu refiz uma parte do terreno que não estava muito condizente com o jogo e comecei a construir os cogumelos dos ermos, porque essa parte está perto dos ermos. Alguém me ajuda, por favor. As técnicas aqui foram basicamente as mesmas do armazém lá em cima. Minério de ouro, cogumelo, plataforma no fundo. Mas mesmo assim deu um resultado bem legal. Acho que é uma das minhas partes favoritas aqui da área. No resto não teve nada de tão relevante, eu fiz apenas mais dessas cachoeirinhas. E a estátua do Hollow Knight eu vou mexer já já. Isso tudo demorou 6 horas. Quarto passo, finalização. Agora com todos os prédios posicionados, toda a parte do jogo oficialmente pronta e toda a caverna fechada, a última coisa que falta é, no fundo, nas partes do oceano, no seu oceano vazio, preencher tudo isso aqui para não ficar um vazio imenso nesse lugar. Para isso eu fiz um monte de moldes para eu ir espalhando por todo lugar, claro que sendo forma base, cada um fui modificando de uma forma diferente para não ficar tudo robótico, clonado. E além disso eu adicionei essa fumaça na base das cachoeiras mais altas e fiz as conexões dos prédios do fundo, que nem tem nos prédios do jogo. Para finalizar, a estátua do Hollow Knight. Eu construí essas pontes em formato de círculo, detalhando com poste, grades, partes quebradas, que nem as outras pontes que eu fiz nos outros fundos. E na água eu coloquei várias daquelas estacas de ferro com algumas pedras maiores espalhadas. E com isso finalizamos a Cidade das Lágrimas.
Então, e agora? Enquanto eu construí essa área, fui me aproximando do fim, bateu uma dúvida de se esse era o auge do mapa, se nada que eu fizesse daqui pra frente vai superar o que foi essa loucura. Tipo, foram 156 horas. Vai ter algo que vai superar isso? Ou melhor, vai ter algo que vai superar essa construção que pra maioria de vocês é da área favorita, da área mais bonita? A real é que eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. A gente sabe que Hollow Knight é um jogo lindo, tem lugares maravilhosos. E se só a Cidade das Lágrimas fosse bonita, nenhum de vocês e nem eu teria gostado tanto desse jogo quanto gosta hoje. Então talvez realmente nada dará tanto trabalho ou será mais bonito que esse lugar. Mas não é porque não vai superar que não vai ser algo tão maravilhoso quanto. E não é porque não vai superar que eu não vou estar ansioso para continuar esse projeto. Eu não gosto de botar isso de um jeito tão intrusivo, mas por favor, engaja nesse vídeo, like, comenta, compartilha. Não é como se eu fosse parar de fazer isso se isso aqui pegar 15 visualizações, que é o que deve acontecer. Eu vou continuar esse projeto independente se alguém vai estar vendo isso aqui ou não. É mais na questão que eu quero que isso cresça para mais pessoas que iriam gostar de ver isso verem. Verem essa construção que, juntando os 5 dias exportando e editando timelapses, fazendo o mapa mental do roteiro, os 3 dias escrevendo esse roteiro, gravando esse áudio, editando esse vídeo, vai facilmente ter dado mais de 200 horas, e a gente ainda tá só no começo disso. Mas pensando melhor, se você me perguntar sobre o futuro desse projeto, eu diria que mesmo que de uma forma diferente, tem algumas coisas desse jogo que eu ainda vejo que vão superar isso aqui que a gente fez hoje. Obrigado.